Meus irmãos, recebam todos a doce paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos produzindo mais uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Desta feita, como sempre, quero pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, para que outras pessoas possam ser alcançadas e para que possa ter as suas vidas edificadas através da palavra de Deus. Ative o sininho de notificação. Queridos, neste momento eu quero abordar com os irmãos um tema muito importante da palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 14 em diante, aonde Paulo fala da armadura de Deus. Meus queridos e amados irmãos, antes de nós entrarmos no assunto da armadura de Deus, a armadura espiritual que todo cristão tem que dispor desta armadura de Deus. Saiba, queridos irmãos, que todos nós somos soldados de Cristo. E para tanto, todo soldado tem que estar adestrado para a guerra, para a batalha. E, portanto, temos que se dispor desta armadura de Deus. Queridos, mas antes queremos abordar um pouco sobre a armadura de um soldado romano. Vale ressaltar que quando Paulo ele escreve esse texto, Paulo se encontrava preso em Roma. Portanto, queridos irmãos, ele escreve aos seus irmãos na fé, a qual ele gerou, a qual ele ganhou através da sua pregação, do seu evangelho. Quando eu me dirijo, eu me refiro ao evangelho de Paulo, eu me refiro ao mesmo evangelho de Jesus Cristo. Porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele chama o evangelho de Cristo de meu evangelho. Aí nós percebemos, aí nós entendemos que Paulo amava tanto o evangelho de Cristo, Paulo amava tanto a palavra de Deus, que ele chama o evangelho de Cristo de meu evangelho. Queridos, ninguém como Paulo para falar a respeito de uma armadura de um soldado. Quero falar neste momento a respeito de uma armadura de um soldado romano. Meus amados e queridos irmãos, na fé em Cristo Jesus, quando
quando Paulo se refere à armadura de um soldado, ele diz que o soldado tinha que estar vestido com a couraça, chamado aqui na Bíblia por Paulo, se referindo aos cristãos como couraça da justiça. Portanto, quando nós vamos falar a respeito da couraça, a couraça nada mais é como uma vestimenta indutória de um soldado. Pois no tempo de Paulo era necessário um soldado se dispor, estar disposto a vestir a couraça. Portanto, a couraça era uma indumentária, era uma vestimenta do soldado, uma vestimenta folgada, larga. E para isso era preciso o soldado usar o cinturão, a cinta, para ajustar a peça indutória, a couraça, ajustar o corpo do soldado, para poder também assegurar a espada na cintura do soldado. Dito isto, queridos irmãos, Paulo escreve aos seus irmãos e a nós nesses últimos dias. Temos, quando Paulo se refere a nós, ele diz assim o seguinte, na palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo estava dizendo aos irmãos que tivesse a sua força, o seu vigor, o seu ânimo fortalecido no Senhor Jesus, porque somente assim os irmãos estariam seguros para engajar na batalha espiritual. Queridos, e falando da armadura de um soldado romano, na época de Paulo, esta armadura era composta por 5 elementos indispensáveis. E é a respeito disso que eu quero falar neste momento. A todos os meus amados irmãos. O primeiro elemento disposto por Paulo, que compunha a armadura de um soldado, a que Paulo escreve na palavra de Deus, está escrito assim, a armadura, eu fiz aqui alguns análises, tirei alguns conteúdos da palavra de Deus, e eu quero compartilhar com os irmãos. A armadura de um soldado romano era composta por 5 elementos.
O primeiro elemento era a couraça. Falando a respeito da armadura de um soldado romano, o primeiro elemento era chamado de couraça, baseado nessa estraia, nesses elementos, nesta armadura. Paulo exorta aos irmãos de seu tempo e fala a respeito da armadura de Deus, que todos os cristãos têm que estar dispostos a aderir, a se apoderar desses elementos. Todos nós, queridos irmãos, temos que se vestir. Vestir da couraça. Queridos, a couraça era um tipo de vestimenta que ela protegia o soldado na parte do tronco da região do seu corpo. Queridos, para proteger os soldados dos golpes da espada do adversário. O outro elemento, o segundo elemento, era o escudo. Paulo fala de um elemento de defesa, chamado escudo. Porém, significando aqui, na palavra de Deus, como escudo da fé, escrito por Paulo. Porém, na vestimenta de um soldado romano, o escudo servia para proteger a região dos braços, porque a couraça não conseguia proteger os braços ficavam nus, os braços ficavam vulneráveis, e portanto era necessário o soldado usar o escudo. Meus queridos irmãos, transliterando, fazendo uma transliteração desses elementos, Paulo diz: usai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Meus queridos irmãos, o terceiro elemento era o capacete. O capacete para proteger a região da cabeça. O soldado romano tinha que vestir-se o capacete. Queridos irmãos, na fé em Cristo Jesus, apóstolo Paulo diz que todo o cristão tem que vestir o capacete da salvação. O capacete da salvação é inevitável para todos os cristãos em Cristo Jesus. Por que é inevitável? Por que é indispensável? Por que é necessário que todo crente tem que usar o capacete da salvação? Porque é aqui que são absorvidos todos os projetos. É aqui que começam as sedes dos pensamentos. É aqui que é lançado todo projeto contrário à vontade
Deus, é aqui que somos absorvidos. Pois quando nós usamos o capacete da salvação, os pensamentos maliciosos não conseguem afetar a nossa mente, porque estamos vestidos com o capacete da salvação. Que nós entendemos com isto, todo crente que reconhece que é salvo, todo crente que reconhece que é um cristão, ele não vai andar em lugares que não é concernente para ele andar, porque ele é salvo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o quarto elemento era o quinto elemento. Já falamos do quarto elemento. Agora abordaremos o quinto elemento. Era a espada. A espada era um elemento usado pelos soldados romanos, um elemento de defesa, um elemento para guerrear. Haja vista que naquele tempo as batalhas, as guerras, eram feitas de corpo a corpo, de frente a frente. Aí Paulo diz aqui, na palavra de Deus, que temos que usar, temos que se apoderar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus guardada em nosso coração, com a palavra de Deus, conseguimos rebater o adversário, conseguimos lutar. Quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração, estamos preparados para a guerra, estamos preparados para a batalha. Queridos, em Cristo Jesus, tendo dito isto, tendo praticado estas coisas, aí sim estamos preparados para a batalha, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. Ele nos garante a vitória em seu nome. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, neste momento quero dizer para todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, é necessário, queridos, que nós dispormos destes elementos espirituais, para que nós todos estejamos preparados para a batalha. Que a graça de Deus nos abençoe para todo sempre. Amém.